Olá, alunos do agronegócio, aqui é o professor Luiz Paloski para a gente falar do fórum da disciplina de coordenação de redes no agronegócio. Então, neste fórum, eu falo da importância da eficiência nos sistemas agroindustriais e como que essa eficiência ela passa pela necessidade de cada vez mais coordenação, de ações coletivas, de uma preocupação com o que o consumidor deseja e nas mudanças de comportamento do consumidor. Então, o CPEA também, ele pensando nisso e pensando especificamente no setor de hortifrutis, ele fez um estudo conversando com profissionais, né, discutindo com profissionais da área e pesquisadores, estudiosos, para pensar no futuro do setor de hortifruti. Tá? Então, identificou-se algumas necessidades e dentro da revista de hortifruti tem uma matéria bastante interessante, eu coloco à disposição de vocês. Dentro dessa matéria é discutido o que pode ser feito para melhorar o setor, para fazer com que o setor continue crescendo e pensando no futuro deste setor. A partir disso, dessa breve introdução, eu peço para que vocês, lendo esta reportagem da revista Hortifruti Brasil, que descreva aqui quais os principais pontos apresentados pelos profissionais que merecem atenção e esforço dos agentes deste setor no Brasil e argumentar de que forma a coordenação se mostra importante nesse contexto, tá bem? Então, vocês vão pegar essa revista Hortifruti, os links de acesso estão aqui, né? Mas também está sendo disponibilizado para vocês o material em si. Daí vocês vão lá na revista, na página 12 começa essa reportagem bastante interessante que discute aqui os próximos 20 anos para o setor. Tá? Então, próximos 20 anos, uma agenda discutida pelo setor. Então, vocês vão ver que a matéria ela é relativamente grande, né? Então vai ter bastante coisa aqui sendo dita. E vocês vão ver alguns relatos aqui de pesquisadores da área. Então, por exemplo, a Margarete Boteon aqui, ela vai falar e vai dar aqui as palavras dela em relação ao que ela considera importante para o setor, e isso vai ser tratado aqui ao longo de toda a matéria, com alguns textos do jornalista que escreveu a matéria e também com os relatos de vários pesquisadores, né, da área aí, que vai trazer uma visão bastante interessante sobre o que eles estão pensando para o setor. Tá? Mas eu destaco algumas coisas. Então eu sugiro também que leia a matéria completa, é muito interessante, principalmente quem pretende atuar nessa área, quem já atua nessa área, então é bastante importante. Dois pontos vão ficar bem claro que são necessários aí para se ter atenção no setor. Tá? A matéria começa falando que é bastante importante o setor se organizar, então ações coletivas, a coordenação ela vai ser o tempo todo chamada a atenção aqui da coordenação. Fala assim, ó, a gente precisa de mais coordenação, de mais ações coletivas. Então, a associação, a organização por meio de associações, entidades de classe ali, ela é ressaltada nessa matéria como algo extremamente importante. Além disso, fala-se sobre, além dessa organização, né, a coordenação aqui, ó, a coordenação da cadeia de comercialização para promover um produto mais seguro, rastreado, né, um tema que nós veremos ao longo da nossa disciplina é sobre rastreabilidade, certificação, rastreabilidade. E esse é um setor muito sensível por ter frutas, legumes, hortaliças frescos. Então, é um setor que precisa ter essa preocupação com a rastreabilidade, né? Muito importante, assim como o setor de leite, assim como o setor de carnes, também tem que se preocupar com isso. Então, e outra coisa, ficar atento ao que o consumidor deseja. Então, se o consumidor hoje tem uma preocupação maior com a segurança do alimento, com alimentos que sejam orgânicos, então a gente tem que se preocupar com isso. O setor tem que olhar para isso com mais atenção, tá? Então, o setor tem que saber
lidar com isso. E outro fator importante também que é destacado é que as pessoas, infelizmente, têm consumido cada vez menos frutas e hortaliças, principalmente in natura. Então, opta-se por consumir produtos industrializados em detrimento de frutas e hortaliças frescas, tá? Então, é uma preocupação, porque o mercado consumidor está mudando. E o que a gente pode fazer, o que o setor pode fazer para melhorar isso? Então, ao longo aqui da matéria, vão ter todas os relatos aí, né, e as falas de pesquisadores, de estudiosos da área e de pessoas que atuam efetivamente nessa área, pensando em como a gente faz para tornar as frutas e hortaliças protagonistas do prato do brasileiro, por exemplo. Não é só um problema brasileiro, a gente tem que pensar também nas exportações, né? Então, no mundo inteiro tem se reduzido isso, mas óbvio, a gente está aqui no Brasil, a gente tem que se preocupar inicialmente como que a gente faz isso aqui no Brasil. Tá? E daí lá no finalzinho da matéria vai ser falado sobre, então tem vários relatos, no finalzinho aqui da matéria, ó, algumas ações para promover a sustentabilidade da cadeia produtiva de frutas e hortaliças. E a sustentabilidade aqui, ela tem, obviamente, um apelo de sustentabilidade ambiental e social, mas aqui a gente está falando de sustentabilidade de fazer a cadeia crescer, sobreviver, criar valor, ser mais eficiente. E dentre as ações, aqui tem 7 ações, a gente tem as ações coletivas, ou seja, fazer com que os produtores estejam cada vez mais organizados, né, em entidades de classe representativas, para que eles tenham mais força para atingir os seus objetivos, uma produção mais sustentável. Inclusive, isso acaba impactando lá no mercado consumidor, já que o mercado consumidor tem demandado produtos cada vez mais sustentáveis em termos ambientais e sociais, né? Tem demandado mais produtos orgânicos, por exemplo. Segurança alimentar, então promover um alimento cada vez mais seguro, um alimento cada vez mais saudável, mostrando a importância. Formar uma rede de pesquisa, então a rede de pesquisa mostrando que a pesquisa científica ela é importante, mercadológica, científica, né, para entender o comportamento do consumidor, tentar mudar o comportamento do consumidor, tornar os produtos que são mais saudáveis, orgânicos, mais produtivos também, né, entender a forma de produção para que essa produção, para que tenha ganhos de produtividade, para que não tenha perdas significativas da produção por adoção de uma prática um pouco mais sustentável, né, que muitas vezes pode impactar na produtividade. Coordenação da cadeia. Então, a coordenação ela é o centro ali, junto com ações coletivas, a coordenação é o centro dessas discussões para entender o comportamento, fazer com que as pessoas consumam mais produtos de maneira mais eficiente e ser mais eficiente essa cadeia. Tornar os hortifrutis protagonistas no prato do brasileiro, né? Então buscar ações, sejam elas educativas, porque é importante também por uma questão de saúde pública, né? Fazer com que as pessoas consumam mais frutas e hortaliças também é uma questão de saúde pública e não simplesmente de fazer crescer o setor. Não, é importante que as pessoas consumam esses produtos in natura, consumam produtos frescos para ter uma alimentação mais saudável. Isso vai impactar positivamente na saúde dessas pessoas. Então, promover ações junto ao poder público, por exemplo, com parcerias público-privadas para conscientizar a população, fazer com que elas aumentem o consumo desses produtos, porque não é só uma questão de mercado, uma questão pensando só na cadeia produtiva em si, e no benefício da cadeia produtiva, mas pensando também no benefício da população, porque isso é importante. E economicidade, né? Fazer com que eu tenha redução nos custos, inclusive essa rede de pesquisa pode impactar nisso positivamente, né? Diminuir os custos produtivos, fazer um produto com maior qualidade e menos custo, isso acaba impactando positivamente, tá bem? Então, os principais, se a gente fosse destacar 2 principais aqui elementos que são citados na pauta, nós teremos
a necessidade de maior organização do setor produtivo, né? Então, se organizar, formar ações coletivas, criar coordenação. E o segundo elemento seria tentar mudar esse comportamento ou lidar com essa mudança no comportamento de redução no consumo, fazer com que os hortifrutis sejam protagonistas no prato do brasileiro, né? Já que a gente tem uma capacidade produtiva tão grande, produtos acessíveis, baratos, saudáveis, então a gente precisa mudar esse comportamento, tá bem? Então, agradeço a atenção, essa é a nossa dica aí para o Fórum da Disciplina de Coordenação de Redes no Agronegócio. Qualquer dúvida eu estou à disposição, nos vemos nas aulas, sucesso a todos!